Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação CPFE 3 da CPFL Energia. E vamos começando pelo aquele primeiro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, meus amigos, o preço justo segundo Benjamin Graham. Preço justo da ação CPFE 3 atualmente é R$ 40,89. E como o preço atual dela é R$ 35,25, a gente vê que ela tem um potencial de rentabilidade de 15,99%. O que para muitos é um potencial de rentabilidade muito baixo e eles não investiriam, segundo Benjamin Graham, que muita gente pede, como eu sempre falo nos vídeos, entre 30% e 40% no mínimo para achar interessante uma ação segundo a fórmula de Benjamin Graham, e aqui é praticamente só 16%. Outro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, meus amigos, é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo Décio Bazin, o preço teto da ação atualmente é R$ 42,17 e como o preço atual é R$ 35,25, a gente tem um potencial de rentabilidade de 19,63%, o que é um potencial de rentabilidade também baixo. Então muita gente acharia muito pouco isso aqui para investir numa ação por um preço teto com uma diferença tão pequena assim de apenas 19,63%. Mas tem um detalhe, essa ação só começou a distribuir dividendos interessantes a partir de 2021, ou seja, ela ainda não está com 5 anos completos na bolsa distribuindo dividendos interessantes. Até 2020 ela distribuía dividendos baixos, abaixo do mínimo exigido por Bazin, que é 6% em média. Então pode ser que nos próximos 2 anos esse preço teto dela suba muito. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o checklist do investidor Buy and Hold. Isso aqui não é da ação CPFE 3 e sim da companhia CPFL Energia. E a gente vê que ela tem alguns probleminhas, como esse aqui. A empresa possui uma dívida menor do que o patrimônio não estaticado, ou seja, a empresa está com uma dívida bruta, pessoal, maior do que o patrimônio da empresa, que realmente não é bom. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho o detalhe, que o EBITDA dela é tão forte que em termos de 1 ano e meio mais ou menos ele pagaria toda a dívida dela. Então acaba esse item não sendo tão importante assim, tão relevante assim. E a empresa não possui um bom crescimento das receitas nos últimos 5 anos. Mas, em compensação, os lucros estão crescendo bem nos últimos 5 anos. Os outros itens estão ticados, ou seja, são itens ok, segundo o checklist do investidor Buy and Hold, como, por exemplo, a empresa está com lucro nos últimos 5 anos na bolsa, ela tem um ROI acima de 10%, ela pagou dividend yield em média, né, acima de 5%, aqui é menos exigente do que o Décio Bazin, ela nunca deu prejuízo na bolsa e ela tem uma liquidez maior do que 2 milhões por dia, além de já ser uma empresa com mais de 5 anos na bolsa. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é esse gráfico de lucro versus cotação, lembrando, pessoal, que no longo prazo, normalmente, a cotação segue o lucro, e é mais ou menos isso que está acontecendo com a empresa, desde 2021, se você olhar, ela está seguindo, só que bem abaixo, né, a cotação está bem abaixo do lucro ainda, principalmente 2021 tinha uma boca de jacaré gigante, diminuindo em 2022, e ela praticamente se mantém em 2023, só que subindo, as duas, tanto a curva de lucro como a de cotação, mas não se encontrando. Ou seja, a tendência, do jeito que está atualmente, é que a cotação suba, mas para conseguir se encontrar aí com o lucro. E agora, pessoal, eu vou trazer um videozinho curto de mais ou menos 2 minutos e 30 segundos para você conhecer melhor a empresa CPFL Energia, para quem não conhece bem ela. Mas se você já tiver visto o vídeo, ou se você já conheceu o suficiente ela, você pula mais ou menos 2 minutos e 30 segundos para a gente mostrar para vocês o que os especialistas, analistas de mercado acham da CPFE 3 lá no site do Status Invest. Nascemos há mais de um século. E a energia que nos move vem da história que construímos junto com o Brasil. Evoluindo com as gerações, fazendo a vida de milhões de brasileiros se iluminar. Hoje ampliamos nossas fronteiras. Somos parte da maior empresa mundial de energia. E a partir de fontes sustentáveis, trabalhamos em toda a cadeia de energia. Da geração, transmissão e distribuição, até a comercialização e produção de soluções energéticas. Uma rede que chega a diferentes lugares do país. E beneficia milhões de brasileiros. Numa era que depende cada vez mais de energia, nos tornamos ainda mais eficientes, com grande parte da geração feita a partir de fontes limpas e renováveis. É aprimorando os nossos serviços que podemos estar por perto a qualquer hora.
para garantir a sua melhor experiência, investimos na formação e no bem-estar das nossas equipes, preparando nossos profissionais para atuar de forma segura e ágil, para que você não sinta a nossa falta. Juntos, trabalhamos pela segurança de todos. Este é o nosso compromisso. Somos assim como você, movidos por atitudes que integram e aproximam. Levamos soluções sustentáveis. Construímos um mundo de novas possibilidades, colocando a inovação no centro da nossa estratégia. Centro de Operações, Gustavo, boa tarde. Com mobilidade elétrica, redes inteligentes, conexões seguras, nos reinventamos com um portfólio completo para oferecer soluções integradas que potencializam os negócios de nossos clientes. E a atuação responsável no meio ambiente e nas comunidades ao nosso redor, tornando o conhecimento e a cultura aliados da transformação social. Cada dia, cada passo rumo ao futuro é uma oportunidade para nos aproximar ainda mais de você. Somos a CPFL Energia, a energia que acompanha a sua vida. Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê que o valor da ação é um pouco diferente, sempre tem essa diferença de alguns centavos. Aqui é R$ 35,29. Ela teve uma mínima de apenas R$ 26,62, mas eu acredito que isso aqui seja ex-dividendos, porque eu realmente não lembro da ação ter batido um valor tão baixo assim, nesse ano principalmente, que eu estou investindo já há vários meses na ação, mas ela pagou bons dividendos já esse ano, e teve uma máxima de R$ 35,29, bem recente, está com dividend yield de 8,22%, mesmo com essa cotação alta, ou seja, quando a cotação estava um pouco mais baixa, ela estava até com dividend yield maior, estava chegando nessa faixa acima de 10%, e aqui a gente encontra a mínima dela, que foi alcançada no dia 21 de março desse ano, e a gente vê que ela está exatamente na máxima dela. A máxima dela é a atual, R$ 35,29. E você pode me perguntar assim, Adriano, e por que você está falando dessa ação que ninguém fala? Exatamente por isso, porque ninguém fala, mas é uma ação que não é assim, não está aí do nada, meus amigos. Por que não está do nada? Por exemplo, eu conheci essa ação exatamente na carteira Top Dividendos da Nuinvest, quando existia. Não existe mais essa carteira Top Dividendos, apesar deles ainda recomendarem algumas ações para compra, mas antes era bem mais detalhado, eles recomendavam 8 ações, entre elas estava a CPFE. Não estava, por exemplo, a Taesa, considerada a queridinha do setor energético, e tinha CPFE. Então a CPFE já se destacava por pagar bons dividendos, pelo menos, como eu falei, desde 2021 ela está pagando bons dividendos. Até chega a ser compatível com os dividendos da Taesa. Aí eu fiz o quê? Eu queria uma terceira empresa do setor energético para colocar na minha carteira e fiz comparações, né? E aí, por isso, eu vou até mostrar uma comparação entre as três que tem na minha carteira, no momento, que são Taesa, CPFE e Transmissão Paulista, a ISA-CETEP. Aí você vai ver que a CPFL está em primeiro lugar, nos critérios que eu acho mais relevantes. Apesar dela não estar no dividend yield mais alto, você vê que é o segundo dividend yield mais alto. E só não é o primeiro, meus amigos, porque ela subiu muito de valor, diga-se passagem. Se ela não tivesse subido tanto de valor, ela estaria com esse dividend yield maior. Já a Taesa, ao contrário da CPFE, ela perdeu valor. Eu estou comparando a TAI 4 com a CPFE 3, né? Então, a TAI 4, por exemplo, a ação perdeu valor. Então, esse dividend yield dela está maior do que deveria estar. Para quem não sabe, existe uma relação inversa entre o valor da cotação da ação e o dividend yield. Quanto maior a cotação, menor o dividend yield. Quanto menor a cotação, maior o dividend yield. Aqui subiu o preço da cotação, diminuiu o dividend yield. Aqui diminuiu o preço da cotação, ou seja, aumentou o dividend yield. Porque a Taesa esse ano só distribuiu uma vez. E não foi um dividend muito espetacular. Então, por isso, ela está com o dividend yield quase igual e só não está igual ou maior da CPFE, exatamente porque tem esse detalhe da CPFE ter ganho muito valor nos últimos dias, ao contrário da Taesa que perdeu. A Transmissão Paulista está andando meio que de lado, por isso que não sai do canto. E a Transmissão Paulista tem um problema que ela está distribuindo dividendos muito fracos, desde o ano passado, quase nada. E por isso ela também está bem atrás. Mas você vê que ela é a primeira colocada na comparação entre as três. Aí você pode dizer também, mas isso aí não é justo comparar duas transmissoras de energia com uma que não é só transmissora de energia. Isso aí é que você pode dizer assim, as duas transmissoras eram para ter plena vantagem em
relação a uma que não é só transmissora. A CPFL, você deve ter visto o vídeo, se você não viu, ela é geradora, ela é transmissora, distribuidora e ainda comercializa energia. Então, na prática, era para ela estar em último lugar aí, porque principalmente as receitas delas não é para ser tão constante, tão boas como dessas outras duas, e era para ela estar em último lugar, basicamente. Aqui era para estar a situação mais complicada, porque ela mexer com todos os segmentos do setor energético, e a ISA, a CETEP e a Taesa era para estar ganhando aí, vencendo ela tranquilamente, e não estão. Então, isso ainda é mais um motivo para você ver como a CPFE é interessante. Lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda, eu não estou recomendando nenhuma das três. Você vai pegar esses números, essas informações que estou te passando, estudar melhor, e aí sim você vai decidir se coloca ela ou não na carteira, ou alguma dessas outras duas que você achou mais interessante na comparação aqui. E agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês o que os analistas, especialistas de mercado dizem no modo Forecast, o modo previsão aqui do Status Invest, que é um módulo pago aqui, que você paga de forma separada para o Status Invest te dar. E se você quer me ajudar a manter esse conteúdo, que já está quase no vencimento, eu preciso pagar ele, se eu não pagar, infelizmente, a gente vai perder esse conteúdo aqui. Fica a dica aí para você, como é que você me ajuda. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então, segundo os analistas, especialistas de mercado, 7 analisam a ação CPFE 3 e fizeram essa análise recente, cerca de 3 semanas atrás. 4 deles dizem para comprar forte. Comprar forte é aquilo, meu amigo. Meu amigo, a ação tá muito boa, tá muito barato, compre logo. Compre logo antes que seja tarde. Enquanto isso, 3 dizem para guardar. Guardar é a mesma coisa que manter, ou posição neutra. Ou seja, se você tem, não compre e não venda. Se você não tem, não compre. E na média das recomendações, dizem para comprar. Ou seja, compre, meu amigo. Vale a pena. A gente vê que, segundo esses mesmos analistas, agora de forma mais recente, no dia 3/9, eles indicaram o preço mínimo dela de R$34, ou seja, você vê que ela está acima do preço mínimo, não tanto acima do preço mínimo, cerca de 5% acima do preço mínimo. Ela está abaixo do preço-alvo dela, que é R$39,42, cerca de 10% abaixo do preço-alvo ainda, e bem abaixo do preço máximo. Começar pelo principal indicador de valuation para mim, que é o dividend yield. A gente vê aqui, ó, a ação antigamente, até 2019, ela era muito meia boca em termos de dividend yield. Distribuiu esses dividend yield até relativamente interessantes de 2011 a 2014 e quebrou. 2015 não distribuiu nada. Aí de 2016 até 2019 foi muito mal. E aí ela começou a se recuperar em 2020. Primeiro dividend yield interessante, mas ainda não bom. O bom mesmo é pelo menos 6. E aqui não era 6 ainda. Mas ela distribuiu uma paulada aqui de 13,80 em 2021, de 9,77 em 2022 e agora tá 8,22 nesse ano. E meus amigos, esse aqui é realmente o dividend yield desse ano. Por quê, Adriano? Porque algumas outras empresas a gente ainda pega dividendos que não é 2023. Na prática, é os últimos 12 meses. Mas só que os últimos 12 meses da ação são só de 2022. Porque o último dividendo distribuído por ela em 2022, por exemplo, foi em abril. Então já tá com mais de um ano. Então esse aqui só tá pegando os dividendos distribuídos em 2023. E ela tá com esses 8,22 em 2023. Então é um bom dividend yield. Principalmente considerando que ela subiu muito de valor. Vocês viram que ela estava na faixa de 26, 27, agora tá 35. Se ela ainda tivesse valendo apenas 27, esse dividend yield era muito maior, porque o dividendo distribuído por ela foi quase R$3. Então, se ela tivesse valendo abaixo de 30, estaria mais de 10% de dividend yield. Mas claro, se você considerar a média dela, é uma média baixa, 5,44. Mas ainda é melhor do que muita empresa por aí. Mas o que eu acho que é interessante é ver que nos últimos anos ela está distribuindo bons dividendos. Então vale a pena ficar de olho nisso. Provavelmente esse 9,77 aqui, quase certeza, ela distribuiu menos dividendos do que está distribuindo atualmente. Mas como estava com o valor menor, aí deu esse 9,77. A gente vê que o P sobre L dela é 7,31, que não é tão bom, mas também não é ruim. Eu acho interessante. Até um 5, mas 7,31 não é tão ruim. Isso diz o quê? Basicamente é que se ela distribuísse 100% de todo o lucro dela, ou seja, ela tivesse um payout de 100%, em cerca de 7 anos e meio, você iria receber todo o dinheiro que você investiu dela de volta. O P sobre VP dela não está nenhuma maravilha, mas também não está ruim. 2,27 é ok para uma empresa dessa. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT, abaixo de 10 é bom. Dizem que a empresa está relativamente barata e ela está barata em relação a esses dois. O que eu
falei para vocês que não tá bom é exatamente essa questão da dívida líquida sobre o PL, que tá acima de 1, o ideal é que seja 1. Eu considero até meio. Então aqui tá acima do normal, mas também não é nada excepcional, só 0,9 acima do ideal para os analistas. Isso aqui, o ideal é que seja abaixo de 3,5 segundo os analistas. Para mim é abaixo de 2. Ou seja, nos dois critérios aí, ela tá ótima aqui na dívida líquida sobre o EBITDA. Isso aqui quer dizer que mais ou menos em 1 ano e meio, o EBITDA dela seria suficiente para pagar toda a dívida líquida dela. 1 ano e meio é um tempo muito bom. A margem líquida dela não é nenhuma maravilha, é 13,83, ok para muitos. Para mim a parte de 20 aqui é boa, mas não tá ruim. O ROI, o pessoal considerar acima de 10 bom, aqui tá 31. Aqui para mim tá praticamente muito bom. E você vê que o crescimento do lucro dela foi muito bom nos últimos 5 anos, 36,19%. Agora a gente vai passar para o mapa de calor, onde a gente vê quais são os meses que normalmente a empresa paga dividendos. Aí você vê que vamos focar nos últimos anos que ela começou a distribuir dividendos. Ó, até 2020 como era ruim. 2020 ela só distribuiu um mês. Aí você vê que em 2021 ela distribuiu já 4 vezes. Ela distribuiu em junho, em outubro, novembro, dezembro. Aí você vê que ela deu uma estabilizada a partir de 2022. Olha aqui, ó. 2022 distribuiu 3 meses. E 2023 também 3 vezes. Você vê que ela já anunciou um dividendo, mas não pagou e vai pagar em dezembro. Tá aqui, ó, já marcadinho pra gente. Ela vai pagar em dezembro, mas já pagou em maio, já pagou em junho. Exatamente por isso que ela tem um dividend yield tão bom atualmente e nos últimos 2 anos também. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreve agora. Deixa aquele likezão, ativa o sininho e me diga aqui. Você tem CPFE 3 na sua carteira? Se você não tem, você tá pensando em colocar? Qual outra empresa do setor de energia você tem na carteira? Você tem Taesa, você tem Transmissão Paulista, você tem Auren, você tem Neoenergia? Diga aqui nos comentários. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!